Seja... Desafinei, que é isso? Virar adolescente de novo? Texto baixo isso aqui. Tá faltando bomba. Tá faltando bomba. Sobrou nada para o Betinha. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está no nosso Teólogos do Twitter. Este programinha safado em que eu simplesmente sento aqui e de improviso, sem nenhum preparo prévio, reajo às coisas que estão acontecendo e viralizando sobre Deus na internet. É um programa safado? É um programa safado. É um programa de qualidade duvidosa? É um programa de qualidade duvidosa. Mas é um programa fácil de fazer? Muito fácil de fazer. É um programa edificante? Muito edificante. Nem sempre o esforço é diretamente proporcional à edificação. Então o Twitter é isso aí, gente. É uma maravilha. Eu já faço demais outros programas. Tem gente que quer reclamar. Ah, mas eu sinto tanta saudade do programa tal. Só você, porque pouca gente assiste, entendeu? E vários programas aqui. Teólogos do Twitter, que é o carro-chefe, né? Hoje desse canal. Então, você não reclame não. Que eu recebo testemunho nos eventos que eu vou, de gente que se converte com teólogos do Twitter, cujo primeiro contato com a teologia foi teólogos do Twitter. Então esse programa é safado? É safado. Eu sinto talvez um pouco de vergonha de fazê-lo? Então eu sinto um pouco de vergonha de fazê-lo. Talvez exista um ego teológico aqui no meu coração que gostaria que eu simplesmente fizesse vídeos de teologia super rebuscada e erudito. E esse fosse o carro-chefe do canal, nunca vou assumir. Mas me contento com esse programa safado, pelo menos eu consigo fazer meus trabalhos do doutorado enquanto faço esse programa. Lembrando que o vídeo de hoje chega até você graças a quem? Graças a Growth Suplementos. Usando o cupom Jesus na Growth, você apoia este canal, você conta pra si e conta pros outros lá da Growth também, que você tá cuidando da sua saúde, pra glória de Deus. Sempre que você usa o cupom Jesus, você dá uma moralzinha pra nós e a gente financia a produção de conteúdo aqui nesse canal, tá? Growth Suplementos tem tudo que você precisa. Tem roupa de treino, ó, camiseta dry fit top aqui, short, tô com o meu short da Growth também de corrida, que daqui eu acho que eu vou dar umas corridinhas no meio da rua. Tem whey protein, tem carnitina, tem creatina, tem tudo lá que você precisa, tem dosezinhas pequenas de whey pra você levar na sua viagem. Growth é parceiraça e pega o dinheiro da maromba pra investir na produção de boa teologia na internet. Então, usa lá nosso com Jesus pra nos ajudar e simbora pro vídeo de hoje. Mandaram aqui dizendo que eu ia ficar com raiva. Com raiva do quê, mano? Vamos ver aqui. Quando o inimigo quiser lutar contra você, o que você faz? Vem inimigo, vem, sai. Tem um cara vestido de robô? Que é isso? Vestiram um cara de robô aqui. Deixa eu ver. O inimigo tava preparado pra isso. Se vier a batalha, a gente tá com reforço ativado. Aqui é assim, até o robô já entendeu que a luta não é contra carne nem sangue. Brincadeiras à parte, seguimos firmes, porque quando a igreja se levanta, não tem nada que resista. Quem viu ao vivo sabe, foi simplesmente inesquecível. Trouxemos um convidado especial pro culto hoje. Cadê ele? Vem pra cá. Pega o celular, irmão. Não tem isso em outra igreja não, é só nossa. Graças a Deus! Graças a Deus não tem isso em outra igreja, é só nessa. É só nessa. Mano, os caras compraram um robô, meteram um robô, pegaram emprestado o robô. Só onde é que veio esse robô? No meio do culto. Por quê, maluco? Por que tem um robô no meio do culto, mano? Com a camiseta da igreja, o robô. Eu pensei que era um cara vestido de robô, mas a cabecinha é muito pequena pra ser... Deixa eu arrumar o boné aqui. Uma pessoa. Um boné no robô, botaram um boné no robô. Irmão, só tem na... Amém. Obrigado, meu pai. Obrigado, papaizinho do céu. Que só tem na... Isso aí. E não tem nas outras. Obrigado. Brigadinho, meu Deus. Brigadinho. O robô tem mais molejo do que eu. Aí isso me impressionou. Será que não é uma pessoa muito magra? Pode ser uma pessoa muito pequena também. Uma pessoa muito magra. Será que é isso? Não é uma pessoa, não. É IA, gente. Será que cair no negócio de IA? Isso é IA, né, gente? Isso aqui é alguém que fez IA pra zoar a igreja de Deus, não é? Deve ser isso. Algum grupo descrente usou IA pra zoar a igreja. Olha aí como a igreja é uma coisa ridícula, não sei o quê. E aí... Não, peraí, mas é a página da igreja mesmo, né? Aparentemente. Não, gente. Tô caindo no negócio de IA aqui. Gente, a igreja é fake, isso aqui é fake, gente. Só uma página criada pra zoar. Ai, meu Deus. Parece não. Ai, meu pai de Deus. Ô, Brasil. Não, calma aí. Eu tenho que fazer fact-checking aqui, porque eu não posso acreditar que isso é verdade, não. Aqui, nota de esclarecimento. Quero dar aqui nota de esclarecimento aqui. O robô falando. Como editor-chefe, eu venho responder as polêmicas do último vídeo postado no nosso Instagram. No domingo, nós recebemos a visita de Fred, um robô que queria ser voluntário na nossa igreja. Estávamos com grandes expectativas no seu ministério. E infelizmente, após postarmos o vídeo do Fred, esses foram os comentários que algumas pessoas fizeram.
Aqui os comentários, ó. Quando Jesus não é o centro, qualquer espantalho vira protagonista. Verdade. O dízimo do povo sempre sendo bem aplicado. Bom, não sei se vocês gastaram dinheiro com isso, né? Isso eu não tem como dizer. Meu pai do céu, eu fico imaginando a reação de Lutero, Calvino, Zwingli e Knox vendo isso. Mas, pai, não me importa muito com a reação deles, não. Eu acho que a reação de Jesus vendo isso é que é muito triste, né? Do culto, que era pra ser um espaço de ensino e edificação, de ajuntamento da igreja, para o louvor e a honra única da pessoa de Jesus, será um espaço de entretenimento barato. Ninguém comentou, mesmo que eu disse, né? Ainda bem que não tem isso em outra igreja. Desde que o altar virou palco, o culto virou entretenimento. É isso. É um palco, pô. Um palco de entretenimento. Não tem? O culto era pra ser um espaço de reverência, de louvor ao Senhor, de Deus ser engrandecido, de Deus ser exaltado, de Cristo receber sua honra e sua glória, da palavra ser pregada. Aí tu mete um robô dançando, pô. Um robô dançando. Vai, entendeu? Eu já fui na igreja uma vez, eu era moleque, adolescente, que no culto de jovens eles colocavam um half pipe. Esse nome é half pipe, não é mesmo? Era um meio tubo, um half pipe de skate. E a galera ficava andando de skate na hora do louvor, para atrair os jovens, né? E a gente lembra, né? Ao invés de a gente estar alimentando as ovelhas, a gente tá só entretendo bodes. E aí a gente atrai as pessoas com o entretenimento, logo a gente atrai as pessoas para o entretenimento. Nunca esqueça, acho que é o Mark Dever que diz isso, aquilo com o qual você atrai alguém pra igreja é aquilo para o qual você atrai alguém. Você tá atraindo a galera com entretenimento, com robozão, com coisas que só tem aqui, você tá atraindo as pessoas pra isso, não é pra Jesus, né? Não é pra Jesus. Olha, eu já tô deprimido aqui, sinceramente, eu tô completamente deprimido, já estou dizendo, um grande livramento tem só... Em um tempo em que as igrejas lutam para manter o coração humano sensível à voz de Deus, colocar um robô no meio do culto me faz perguntar pra quê? E tu preocupado com a abertura de culto em ar, kkk. Olha o que este infeliz fez no culto deles. Infelizmente nossos púlpitos viraram palcos. A palavra não é mais suficiente? São perguntas muito legítimas. Pelo fato do Fred ser um robô novo convertido, ele não teve maturidade para lidar com esses comentários. E aí, isso virou palhaçada, né? A defesa diz o quê? Uma grande palhaçada, uma grande brincadeira. Não levam a sério o que se diz sobre o cara. Eu não sei não, ó. Sinceramente, o que a gente virou, mano? A gente virou isso. É uma palhaçada. Mas tem aqui, acho que é o pastor falando aqui, sobre o robô Fred. O robô Fred é simplesmente uma analogia sobre como muitas vezes nós, como igreja, temos a capacidade de julgar, ferir e até mesmo afastar aquilo que não compreendemos. Tá, eu quero entender o que foi que a gente não compreendeu sobre botar um robô pra ficar dançando no culto como ferramenta de entretenimento. É tipo, cara, meu Deus, que palhaçada, cara. Muita palhaçada nessas igrejas, eu acho. Aí, gente, desculpa aí. Aí vocês ficam, o Iago é muito crítico. O Iago, nossa, é porteiro do céu. É um grande porteiro do céu que vai dizendo... Cara, sério mesmo, é isso aí. Entendeu? É isso aí. Eu sei não, cara. O que é que a gente fez com o cristianismo, não, ó. Sinceramente, é um negócio vexatório, assim, vexatório. Obrigado, meu Senhor, que tem muita igreja séria, muita igreja fiel. Obrigado, papai do céu. Mas aí, meu irmão, olha, dá um desespero, cara. O robô Fred representa pessoas reais. Gente que chegou até a igreja carregando histórias. Claro que não representa! Claro que não representa ninguém, meu irmão. Uma pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Representa um culto voltado para entretenimento. Representa uma igreja que não tem seriedade e reverência no modo como lida com seu culto. Representa a desgraça onde se enfiou esse cristianismo contemporâneo que não leva mais nada a sério, meu irmão. A gente tinha um cristianismo que era pavimentado pelo sangue dos mártires, entendeu? E agora a gente tem um cristianismo em que o culto é um ambiente de entretenimento para ficar botando robô para dançar. Entendeu? Estão botando robô pra dançar no culto, meu irmão. E querendo trazer uma lição. Vai ver uma grande lição de moral do que o robozinho representa. O robozinho só representa a falta de seriedade do ministério de muita igreja, entendeu? Que é um pecado chamar de igreja. Dores e buscas. Mas em vez de acolhimento, encontrou apontamento. É isso mesmo. A gente achar ruim que uma igreja pegue um item de luxo hiper caro, que não tem nenhuma função real pro ambiente de culto, pra criar um tipo de entretenimento, de distração dentro do ambiente de culto, e aí a gente achar isso ruim, na verdade é o que é, Joel representa. Representa todo o julgamento das pessoas que vêm pra igreja com a sua história. Ah, desgraça! Satanás! Sai de mim, gramulhão!
Ai, meio sabão, meu irmão. Sei lá, pai. Não sei não, viu? Tem uma galera que vai descer do púlpito direto pro inferno. Vai descer do púlpito direto pro colo do capeta. Isso é um absurdo, esse tipo de invenção. Caraca, meu irmão. Não. Pregação que é bom nada, Bíblia que é bom nada. Julgamentos e rejeição. Infelizmente, em muitos casos, foi mais fácil deixá-las do lado de fora. O robô Fred conta histórias de muitos que perdemos porque as mãos que deveria segurar, discipular e cuidar acabaram empurrando para o lado de fora. O robô Fred não sente, não sangra, mas os Freds da vida real, sim, eles sentem, eles carregam marcas, eles lembram, eles têm histórias. Que os Freds de carne e osso encontrem em nossas igrejas um lugar de transformação, onde possam servir, ser amados, que encontrem em nossas famílias espirituais mesas de acolhimento, confronto, mas também a manifestação da restauração do amor verdadeiro. E que acima de tudo isso seja feito para a glória e honra de... Desculpa aí, gente, eu tenho muita alergia a gente passando pano à heresia, sabe? É um negócio horrível. Eu não posso nem chamar de heresia diretamente, né? Mas é claramente um pecado isso aqui contra o culto a Deus, cara. Analogia tosca, ridícula. Deus me livre. Eu vou dizer, isso aqui não é igreja não, gente. Viu? Esqueçam. Isso aqui não é igreja não. Vocês têm que parar de passar pano pra esses absurdos, gente. Eu achava assim, sei não, cara, sei não. Tá aí, me tiraram do sério já na primeira já. Na primeira eu já quero levantar e ir embora. A gente se tornou, mano. Ai, meu Deus, são os últimos dias. São os últimos dias mesmo, viu? Agora vê esse aqui pra gerar o contraste. Vamos lá. Oi, meu nome é Lohan, eu moro no interior dos Estados Unidos e hoje a gente vai na igreja aqui, vem com a gente. A gente frequenta uma igreja domiciliar, então a gente vai na casa do vizinho pra congregar na igreja. A gente lê a Bíblia e cada semana uma pessoa traz a mensagem. E no final, cada um traz uma comida e a gente almoça. Pô, muito legal, viu? Muito legal essas igrejas domésticas, né? Boa parte das igrejas do Novo Testamento eram igrejas domésticas. Você tinha igrejas que aconteciam em sinagogas, então tinha reuniões maiores em espaços que antes eram sinagogas, mas aquela comunidade judaica se converte, passa a usar aquele espaço para o louvor de Jesus. Mas muitas igrejas eram na casa de pessoas ricas. Então, as pessoas ricas, elas pegavam suas casas, adaptavam muitas vezes para caber ali a igreja, né? Isso é muito legal. A igreja tem que ter uma denominação para ser igreja? Não. Tem que ter uma placa pra ser igreja? Não. Tem que ter microfone pra ser igreja? Não. O que é que precisa ser igreja? É um ajuntamento de cristãos, certo? Com uma liderança estabelecida, com a correta administração das ordenanças, da ceia e do batismo, com pregação, ensino, comunhão. Aí você tem ali um ambiente, tem uma igreja, né? Você não precisa de uma estrutura muito, muito rígida pra poder ter uma igreja genuína, não. Chegamos aqui. Parece minha casa, você agora botando o chinelo tudo pra fora. Pô, mas culto doméstico com violino, aí, meu irmão, tá gourmetizado esse negócio. O violinozinho, pô, bonito, hein? Bonito ter um violino. Muito legal, todo mundo cantando, né? Uma coisa que se perde muito quando a igreja fica muito grande é que, em muitos contextos, a igreja passa a ter uma banda que louva quase que representativamente. As pessoas não louvam, as pessoas ficam só vendo, assistindo as pessoas louvando, entendeu? Isso é muito ruim. Mas quando você tem, mesmo que você tenha uma banda, uma igreja grande, a comunidade tem que estar louvando. Numa igreja pequena isso é muito legal, porque vocês estão louvando juntos, um pertinho do outro. Isso é muito legal. Muito legal, tem gente sentada, gente com a mão pra cima, gente com os filhos nas costas. Gostei de ler, tem uma pessoa com os filhos nas costas. Cara, muito bonito isso, muito bonito. As igrejas precisam ter esses ambientes. Tem que ter esses ambientes também. Iago, minha igreja tá muito grande. O culto não é mais um ajuntamento de pouca gente. Cara, você tem que ter na sua igreja ambientes menores em que esse tipo de experiência possa acontecer também. De cultos menores, você ouvindo a voz de poucas pessoas, vocês terem ali comunhão, você pregar olhando pros olhos de todo mundo ali que tá ali ouvindo. Isso é uma coisa muito boa. Iago, é tão ruim, né? Quando a nossa igrejinha cresce. Não. Ruim não é. Igrejas pequenas, elas têm suas vantagens para aqueles que fazem parte da igreja, mas também há muitas desvantagens. Muitas das desvantagens são até o impacto que a igreja gera pro reino de Deus, de envio de missionários, de conversões, de impacto cultural. A igreja começou com 120 pessoas ali em Atos 2 e passou a 5 mil, 10 mil, 15 mil, muito rápido ali em Jerusalém. Né? A gente vai achar ruim agora que Deus alcance as pessoas, que as pessoas sejam salvas e convertidas? Claro que não. Uma igreja crescer é uma bênção.
gera seus desafios, é uma bênção. Mas quando a igreja cresce, a gente ganha algumas coisas e perde outras. Essas coisas que a gente costuma perder podem ser resgatadas em reuniões menores, como pequenos grupos, como grupos de células e coisas assim. Eu sou contra a estrutura de igreja em células, como filosofia, quando tá dentro daquele modelo de G12, MDA, essas coisas. Mas a igreja ter reuniões menores na semana é uma coisa muito boa que resgata esse tipo de experiência. Eu acho isso muito legal. Against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth and who believes. To the Jew first and also the Greek. Now can you just see that? Oh yeah. Louvor, oração, leitura, comunhão, pregação. Mac and cheese. This is also very good. Eu comi muita comidinha boa nos Estados Unidos, viu? É mais difícil. Aqui é mais difícil encontrar comida boa nos Estados Unidos quando eu morei por lá. Mas, olha, era essas reuniões assim que você ia na casa da pessoa e comia e tal. Era muito legal isso. Mas é isso, muito obrigado por ter vindo com a gente. Siga down like. Tchau. Muito legal, gostei muito, gostei. E aí você fica um grande contraste, né? Fica um grande contraste entre uma igreja com um robô dançando e uma igreja em que as pessoas estão ali, vivendo suas vidas, em comunidade, juntas. E eu vou dizer, cara... só lavou a minha alma agora. Minha alma está lavada pelo sangue do Cordeiro? Sim, mas você vê esse contraste maluco, né, entre as coisas que aparecem aqui. Porque, olha, a gente tem que resgatar o modelo de igreja simples. A gente tem que resgatar o modelo. Tem um livro muito bom chamado Igreja Simples. Vale muito a pena você ler. A gente precisa de estruturas cada vez servindo melhor a comunidade, não o contrário. Uma estrutura, né, uma treliça que cresce para abarcar bem a videira, não para sufocar a videira, não para virar um substituto para a videira. A igreja precisa ser voltada naquilo que ela representa e significa. Um ambiente de comunhão, de graça. Existem muitos modelos de igreja, cara, que acabam substituindo aquilo que a igreja foi feita para ser. Um ambiente familiar, de cuidado, de ensino, de edificação, os cultos cada vez mais simples. Quando a gente entra nesse contexto de cultos cada vez mais estéticos, de cultos que precisam ser uma grande experiência dopaminérgica, entendeu? De luz e som e não sei o quê, e o robozinho dançando, e depois o pastor tendo que dar desculpa pro robozinho. Cara, tudo isso é muito triste, é uma perda muito grande daquilo que o evangelho realmente representa na vida das pessoas. Eu fico muito triste de saber que cada vez mais a gente acredita que o culto da igreja tem que ser um ambiente de entretenimento e não um ambiente de ensino, edificação e cuidado mútuo, cada vez mais simples, cada vez mais voltado para a palavra, cada vez mais voltado para o ensino, para a música e não para, sabe, pros louvores, não pra esse tipo de experiência dopaminérgica e tudo mais. É deplorável, é deprimente. E ainda bem que tem esse videozinho aqui pra calentar o coração da gente, viu? Porque é só assim mesmo. Mandaram mais um agora aqui, vamos ver. Não é a minha opinião. Jesus veio justamente para querer essa dependência institucional que muito é usada para controlar. Jesus veio justamente para querer essa dependência. Entendi, vamos ver. Pode ficar chateado comigo, pode querer usar o texto de Hebreus 10:25, porque vocês acham que congregar é ir a um templo, numa igreja física. Então, congregar envolve fisicalidade. O que o texto de Hebreus vai dizer? O texto de Hebreus vai estabelecer que congregar está relacionado a fazer admoestações. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, né? Vai dizer que, ao contrário, façam admoestações. Então, o que é congregar? Segundo a teologia de Hebreus. Congregar é você estar dentro de uma comunidade de relacionamento onde você vai fazer admoestações, receber admoestações, se auxiliar mutuamente. Então, Hebreus vai falar com muita clareza de que congregar vai envolver, obviamente, uma presença física, que você não tem como admoestar ninguém sem estar fisicamente presente. Até a palavra congregar, literalmente no grego, fala de ajuntamento, de se ajuntar. Então, a gente se ajunta, mas a gente se ajunta para quê? A gente se ajunta para nos ajudar, consolar, exortar, animar mutuamente. Então, o que é congregar? É ir pro culto domingo? É muito mais do que isso. Não pode ser menos do que isso, mas é mais do que isso. O texto de Hebreus deixa isso muito claro. Eu tenho um sermão inteiro, talvez seja o sermão mais importante que eu preguei na minha vida, pra minha comunidade. Pra você talvez ouça e não signifique nada, mas pra minha igreja, eu lembro quando eu preguei esse sermão, eu nunca vi, pela primeira vez na minha vida, assim, terminar o culto e ninguém levantar da cadeira, sabe? O pessoal sentado assim, orando, pensando, escrevendo, porque pra nossa comunidade foi o momento de uma visitação muito poderosa do Espírito Santo. É o sermão Como Vive o Desigrejado, que eu preguei lá na minha igreja. Tem o áudio, só o áudio mesmo aí no YouTube. Se você quiser ouvir, tem lá, tem no Spotify também. Acho que todos os meus sermões estão no Spotify. Você pode procurar por Iago Martins, sermões aí no Spotify. Mas, cara, ser um desigrejado é basicamente ir pro culto no domingo, mas não se relacionar com a vida de ninguém. Isso é assim que o desigrejado vive. Você vai pro culto no domingo, mas você tá envolvido
não tá presente na vida da comunidade, né? Então, assim, você tem que estar presente na vida de uma comunidade. O culto faz parte disso, mas o culto não é tudo, não é que representa a vida de uma comunidade. Vamos ver. Mas congregar é você se reunir com pessoas da mesma fé. Não é, tá? Porque se eu vou pro meu trabalho e tem 4 crentes lá e a gente ora junto, isso não é congregar. Se eu tenho alguns amigos na escola, eu chego lá e a gente ora junto, isso é ótimo. Isso não é congregar, certo? Por quê? Porque eu não tenho uma igreja. Congregar fala de um relacionamento com uma igreja. O que é uma igreja? Quando Paulo, ao longo de todas as suas cartas, vai falar sobre igreja, ele fala sobre estabelecer presbíteros, por exemplo. Então, o que é uma igreja? Uma igreja precisa ter uma liderança. Anciãos, pessoas mais velhas que pastoreiam aquela comunidade. Fala de batismo e ceia. Certo? Você tem que ter batismo e ceia para ter uma igreja. Fala de disciplina. Você tem que ter disciplina para ter uma igreja. Você fala de membresia. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre uma decisão que é tomada pelo voto da maioria. Então, se existe uma decisão que é tomada pela maioria, então existe uma compreensão de quem são os membros e quem não são. Existe um dentro e um fora. Então, existe um processo de disciplina eclesiástica, um processo de membresia. Então, não é só me reunir com os crentes que faz uma igreja. Entendeu? É um pouco mais do que isso. Você sabe me dizer por que Jesus preferia se reunir nas casas das pessoas? Porque nas sinagogas tentavam assassiná-lo. Talvez seja por isso, né? Mas ele foi várias vezes em sinagogas. E muitas igrejas continuaram na sinagoga. No livro de Atos, a gente tem vários momentos que dizia que eles se reuniam em grandes grupos e nas casas. Nesses grandes grupos não eram justamente nas sinagogas, que se davam ali como espaços maiores, e aí como não cabia todo mundo o tempo todo na sinagoga também, eles tinham reuniões, né, em lugares menores. E essas casas, de novo, eram casas adaptadas. Existem achados arqueológicos dessas casas, sendo casas que cabiam, às vezes, centenas de pessoas, tá? Não era uma casinha de uma sala, sabe, de 2 pessoas, não. Tem vários motivos, mas um deles era para descentralizar, era para diminuir o poder que a religião tinha sobre as pessoas. Eu não sou muito fã do uso da palavra religião como uma palavra negativa, porque religião aparece como uma palavra positiva na escritura. Tiago fala sobre qual é a verdadeira religião, certo? Então nós temos uma religião. A religião, tá, isso significa o quê na prática? Eu não gosto desse uso negativo de religião, não. Descentralização é uma coisa boa? Em certo sentido, sim, né? Em termos de estruturas eclesiásticas, em termos de igrejas em cada cidade, você tem comunidades locais autogovernadas, isso é muito bom. Mas eu não acho que é por isso que Jesus reunia em casas, não, tá? Existia um monopólio religioso na época de Jesus. Sabendo disso, ele dava preferência para se reunir em grupos pequenos nas casas dos irmãos, nas casas dos discípulos. Isso é um anacronismo muito grande. Primeiro, esse monopólio religioso é falso. Você tinha muitas comunidades judaicas diferentes em conflito. Pega saduceus, pega samaritanos, você pega os zelotes, você pega os fariseus. Você vai ter uma grande comunidade judaica que não é monolítica, certo? A comunidade judaica não era monolítica. Ela tinha vários grupos separados. Então, primeiro, é uma leitura, eu acho que um pouco errada, da comunidade judaica. Em segundo lugar, achar que é por causa desse aspecto monolítico que eles reunia na casa das pessoas, eu acho que isso é um anacronismo muito grande, porque havia um cenário muito mais complexo do que isso, com o qual Jesus lidava, que é o fato dele estar tentando levar a religião judaica para a adoração e recebimento do Messias, enquanto os judeus não queriam receber. Eu sei que você nasceu no Brasil e a tradição você ir para um templo físico, para uma igreja todo domingo, e tá tudo bem. Não é que tá tudo bem, é que é assim que a igreja cristã faz desde quando nasceu. Você tem isso registrado no livro de Atos, você tem isso nos primeiros textos cristãos, quando Trajano escreve para Plínio. Você tem já a descrição dos cristãos se encontrando antes do sol nascer aos domingos, certo? Então tendo ali seus momentos de culto. Isso não é porque nasceu no Brasil, não. O cristianismo é assim desde que nasceu. Tá no livro de Atos, tá no relato patrístico, tá nos primeiros momentos da história do cristianismo, tá tudo lá, certo? Tem nada a ver com coisas modernas, não. Grupos pequenos, células, GC, culto no lar, é o que a gente tem de mais parecido com a essência do que Jesus gostava quando andou aqui na Terra. Não. Se assim o fosse, por que ele pregava para grandes multidões também? Por que quando ele foi para o monte na Galileia, Paulo vai descrever que foi uma reunião com mais de 500 discípulos? Por que aqui, em Atos 2, foi do gosto de Deus se converter milhares de pessoas? E essas milhares de pessoas se reunindo também na sinagoga, em reuniões com praticamente todo mundo. Essa ideia de que Deus gosta mais de reunião nas casas, né? Isso não existe. Deus gosta do seu povo reunido. Reuniões nas casas são úteis, reuniões grandes são úteis, cada um tem suas características, você não pode tratar uma em detrimento da outra como se Deus preferisse uma e odiasse a outra, tá? Não é assim que funciona, isso está objetivamente errado, tá? Objetivamente errado. Quando institucionaliza demais, começa a entrar o poder, começa a entrar o controle, começa a entrar a hierarquia, começa a entrar questões financeiras. Então, no ministério de Jesus já havia questões financeiras. No ministério de Jesus já havia gente roubando o dinheiro da igreja. Entendeu? Porque no cristianismo moderno roubam o dinheiro da igreja. No evangelho de João
já estavam roubando dinheiro da igreja, entendeu? Quando Judas fica chateado porque ele era ladrão e queria roubar o dinheiro que davam pra Jesus. Judas roubava o dinheiro que davam pra Jesus, meu irmão, entendeu? Ah, mas aí vai entrar questões financeiras. Já entrava, faz parte desse mundo que a gente vive, questões financeiras, entendeu? E vai dizer, já fui de igrejas pequenas. Problemas de hierarquia, problemas de poder, existem em reuniões com 10 pessoas, meu patrão. Com 10 pessoas. Na sua família vai ter, na sua microempresa tem, no teu grupinho da sala de aula tem, entendeu? Ser um ambiente menor não livra ninguém do pecado. Lembre disso, ser uma reunião menor não livra ninguém do pecado. O pecado está lá. Ele pode se configurar de formas parecidas, de formas diferentes, mas o pecado vai estar lá, tá? Isso aqui é muito ingênuo, na minha opinião. Então Jesus pregou na sinagoga? Sim. Jesus ia ao templo? Sim. Mas essa nunca foi a preferência dele. Ele se reunia na casa de Marta e Maria. Mas eu quero ver, entendeu? Qual é o padrão que ele vai usar pra estabelecer qual é a preferência? Quantas vezes algo acontece? Poxa, as sinagogas não recebiam Jesus. Jesus não era um rabi em um sentido técnico para a comunidade judaica. Então como é que ele ia nas sinagogas o tempo inteiro? Claro que seria impossível. Atribuir isso a uma preferência de casa, isso não condiz de jeito nenhum com a leitura um pouco mais madura dos evangelhos, tá? Ele se reuniu na casa da mulher que jogou o perfume no pé dele. Ele curou um homem que descera do telhado na casa de alguém. Ele até se ofereceu para ir comer na casa de um pecador. Se olharmos direito para o evangelho, deixando a tradição brasileira, deixando o costume que a religião implementou, vamos perceber que essencialmente Jesus dava muito valor para a reunião nas casas. Inclusive, na noite na ceia, ele estava onde? No templo, na igreja, na sinagoga. Pregando a nova aliança? Bom, ele estaria pregando a nova aliança em um local que o aceitasse, não em um ambiente que está preso à velha aliança, como era a sinagoga judaica naquele período. Não tem absolutamente nada a ver com o tipo de preferência doméstica de Jesus, não. Templo, na igreja, na sinagoga? Não. Ele estava na mesa, na casa de alguém. Se esse vídeo fez sentido para você, porque você é um crente que já consegue pensar além do que a religião implementou na sua cabeça. Então deixe sua opinião aqui nos comentários, envie esse vídeo para alguém e já segue o Domingos para mais vídeos como esse. Bom, enviaram para mim. Não deixei minha opinião nos comentários. Eu não quero ser hater do senhor, não. Mas tá errado, amigão. Não é por aí não, tá? Desculpe aí. Para o rapaz aqui, eu não sou um cristão que pensa para além da religião. Entendeu? Eu estou preso na religião, que coisa triste. Certo? Prefiro estar preso na boa religião do que estar livre dela. Certo? Este é o nosso querido teólogo do Twitter. Teve coisa boa, teve coisa ruim, teve coisa mais ou menos. Usa o cupom Jesus lá na Grovo Suplementos pra você ser abençoado com um shape inexplicável. Não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Se você quiser virar membro do canal pra ajudar a gente a pagar a terapia depois de hoje, e a gente se encontra no próximo vídeo desse canal. Cheiro no seu cangote. E até a próxima.